Vamos dar prosseguimento à nossa série de sermões de Salmo. E nós vamos ler, como de costume, a partir do início da sessão, ou seja, o versículo 73, embora nossa prédica essa manhã se detenha no verso 76. Diz-nos assim a palavra do Senhor: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Amém. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio, nesse momento singular, de louvarmos o teu nome, de invocarmos o teu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz assim a tua palavra. E nós invocamos o teu nome, ó Deus bendito, em Jesus Cristo, nosso Senhor, no poder do Espírito. E queremos aprender de ti na tua palavra. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda nesse dia tão sublime, especial, possamos ver o Senhor na face do teu Filho. Perdoa os nossos pecados e que essa manhã seja uma manhã de renovação, de graça, muita graça, sobre a tua igreja, sobre o coração do teu povo. Os que estão aflitos, abatidos, duvidosos, fracos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Senhor, faça maravilhas em nosso meio, na tua igreja, no teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no verso 75, em nosso sermão anterior, o salmista considerou a justiça divina mediante a vara da disciplina sobre sua vida. Lembra disso no verso 75? O salmista diz: Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Então, o salmista, ele considera que todo o agir de Deus é puro e verdadeiro. A base do seu trono é equidade e justiça. Toda maneira de Deus agir, em toda e qualquer circunstância, sempre é a maneira correta, embora não entendamos. E ele particulariza isso no sentido de que procura compreender a própria justiça divina nas aflições que o acometiam. Tanto que ele fala no verso ainda 75, que com fidelidade me afligiste. Ou seja, o salmista olha para as dificuldades da vida e os sofrimentos que o acometem e entendem que eles são necessários. E que as aflições são designadas pelo Senhor para o justo, para o aperfeiçoamento da sua fé. Ele diz que com fidelidade, ou seja, no mundo nós sabemos todos os homens sofrem, mas apenas os fiéis, os eleitos, escolhidos por Deus em Cristo, sofrem pedagogicamente. Os seus sofrimentos cooperam para o seu bem. Paulo diz isso em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso é uma verdade a qual nós entendemos bem, mas temos muita dificuldade em lidar com ela. Principalmente quando nós passamos pelo calor da aflição, pela fornalha das dificuldades que são inevitáveis na caminhada cristã. Porque o sofrimento, a tribulação e as lutas estão designadas e precederão a glória. Jesus fala isso para os discípulos no caminho de Emaús. Não sabiam vocês, ou não lembram, que o Cristo tinha que primeiro padecer e depois entrar na sua glória? Então, o salmista entende que esses sofrimentos procedem de um Deus fiel, que está trabalhando em seu ser. Tiago vai dizer também, no capítulo 1, que nós devemos ser provados em todas as coisas e permanecermos firmes, confiando na palavra do Senhor. O que nós precisamos para lidar com essa disciplina que é necessária? Nós precisamos de consolo. Nós precisamos do consolo de Deus e precisamos do Deus de toda consolação. Ele entende, o salmista, que tal consolo vem mediante a palavra de Deus que revela o amor fiel do Deus fiel. Veja no verso 76, ele afirma da seguinte forma: Venha, pois, a tua bondade consolar-me. Observe
a conjunção conclusiva, quando ele diz, venha, pois, a tua bondade consolar-me. Ele ainda está considerando as aflições que ele passava pela justiça divina. E ele não diz, Senhor, tira de mim todas as aflições. Ele pede o consolo. Porque esse é o tipo de oração que Deus não atenderá, irmãos. Certo? Você disser assim, Senhor, eu quero ficar livre de todas as tribulações. Aí Deus vai lhe matar. Deus vai preparar você, né, e levar. Senhor, não quero sofrer mais nada. Então, tem que entrar na glória. Então, esse é o tipo de oração que não condiz com a realidade. Certo? Não condiz com a realidade. Jesus fala em João 16:33, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo. É claro que quando nós estamos sofrendo, nós ficamos até, como o salmista mesmo diz, até quando, Senhor? Até quando, né? Existem sofrimentos que são mais longos. Então ele entende a dinâmica necessária da ação divina na vara da disciplina e pede ao Senhor consolo. Então o Senhor possa me consolar. Nós precisamos do consolo divino e por isso que ele pede isso ao Senhor. Ele não pede, Senhor, cessa a tribulação. Lembra que quando Paulo, em 2 Coríntios 12, era esbofeteado por Satanás e ele orou ao Senhor que parasse aquilo ali, e o Senhor disse o que para ele? Não. Ele disse, por 3 vezes pediu, o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é fácil isso. Então nós precisamos de consolo. Nos ajuda, Senhor. Não podemos negar e nem ignorar o fato das muitas dificuldades nesse mundo caído e dos pecados constantes que precisam ser em nós confrontados e tratados. Então entenda, a dinâmica da vida cristã é a seguinte, nós somos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho apesar de nós sermos pecadores. Ele nos salva, Ele nos traz para o reino bendito, nos transporta para o reino bendito do seu Filho, mas Ele continuará tratando os pecados em nossas vidas. E isso vem mediante as aflições, as lutas. Pedro vai dizer na sua segunda epístola, aliás, primeira epístola, capítulo 1, que nós nos alegramos em Cristo com alegria indizível, mas ainda é necessário, por um pouco de tempo, termos a nossa fé aperfeiçoada. Então essa dinâmica, ela nunca cessará. Nós somos pecadores, o Senhor nos disciplina como pais. E nós devemos ter bom ânimo diante disso. Para isso nós precisamos do consolo que procede do Senhor. Deus, irmãos, está comprometido com a sua verdade e com a sua justiça. A verdade é que todo pecado será disciplinado. Isso acontece na nossa vida. Hebreus 12 diz isso. Não é? Se estáis sem disciplinas, não sois filhos, sois o quê? Bastardos. Então o Senhor, Ele está comprometido com essa verdade, a sua verdade e com a sua justiça, mas também com o seu cuidado em amor. Por essa razão, a Escritura diz que o Senhor faz a ferida e Ele a sarará. Livro de Jó, capítulo 5, abra comigo. Leia comigo esse versículo. Esses 2 versículos aqui. Livro de Jó, fica logo, né? Antes do livro dos Salmos. E ele diz assim, Jó, capítulo 5, verso 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Observe isso. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. A dor que você está passando procede do Senhor. E o cessar dessa dor também procederá dEle. É Ele quem põe termo à guerra. É Ele que diz, hoje basta. Hoje pode ser o seu hoje. Mas também pode não ser. O fato é que é o Senhor quem faz a ferida. O mundo não entende isso. Mas Ele a curará, como diz a Escritura. A dinâmica do pecado, irmãos, em nossas vidas demanda isso, como temos afirmado. O agir divino em justiça e amor, sempre isso. Que se evidencia no seu consolo e restauração.
Livro do profeta Oséias, um pouco mais à frente, abre comigo a escritura. Veja, o profeta diz assim para nós, Oséias, logo depois aí do profeta Daniel, né? Capítulo 5, último versículo, nós vamos adentrar no capítulo 6 também. Ele nos diz assim, o profeta, o Senhor falando através de Oséias, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Percebem aqui? Irei, o Senhor está dizendo, vou ficar no meu lugar e vou esperar. Quando eles estiverem angustiados, sofrendo, eles vão me buscar. Não é assim a dinâmica? Quando sofremos mais, oramos mais. Quando sofremos menos, oramos menos. E como é que o povo dirá? Veja, capítulo 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, o sol da justiça brilhará na escuridão da sua aflição. E as primeiras e as últimas chuvas cairão no tempo correto, na aridez espiritual que você está enfrentando. O Mestre bendito, sendo a própria consolação encarnada, fala da necessidade do Consolador, ou seja, do Espírito Santo. E ele disse que o mesmo estaria conosco, a igreja, neste mundo de aflições. Evangelho de João, abre comigo. O Mestre diz assim, capítulo 14. Versos 16, 17, o Senhor diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quando Ele fala de outro Consolador, é porque Ele é o Consolador. É o consolo pleno, encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. A fim de que esteja para sempre convosco, porque Ele iria voltar para o céu. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 2 Coríntios capítulo 1, abre comigo a escritura. O apóstolo Paulo compreendeu que as aflições em sua vida proporcionavam a oportunidade de ele experimentar o consolo do Deus de toda consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que somos nós mesmos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Através dessa experiência gloriosa de luta, aflição e de consolo da parte de Deus, Paulo se tornaria, entenda, mais divino. Porque nele estava sendo moldada a imagem de Cristo, ele poderia consolar os outros com a consolação que ele mesmo fora consolado por Deus. Consolo de Deus nele agora plasmado também. E agora consolando outros que sofrem as mesmas aflições. Os homens que não conhecem a Deus, irmãos, buscam o alívio e o consolo nas mais variadas formas de prazer, entretenimento, ou mesmo em recursos paliativos produzidos pela engenhosidade humana. Porém, os mesmos são ineficazes no consolo da alma. O fato é que todo mundo nesse mundo sofre, mas só os crentes têm a verdadeira consolação. O fato é esse. Não é? Tanto que nós, quando sofremos e queremos burlar os meios de graça, pela triste
realidade antagônica do nosso coração. Paulo diz que a carne ela é inimiga de Deus. Então, os resquícios ainda, às vezes a gente fica com o fastio das realidades espirituais. Aí pensamos muitas vezes, estamos aflitos, vou comprar. Estamos tristes, vou comer chocolate. Estamos tristes, vou maratonar uma série. Não quero pensar em nada. Resolve, entre aspas, por um tempo. Quando termina, a tristeza fica maior em seu coração, porque só Deus pode consolar a sua alma. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Precisamos do amparo e consolo divino. Não nos iludamos, irmãos, com os paliativos humanos. Nós precisamos do Deus de toda consolação. Somente o Senhor traz o alívio verdadeiro nesse vale de lágrimas. Volta comigo, versículo 76, Salmo 119. Nós precisamos do consolo, e esse consolo ele vem de uma forma muito especial. Veja o versículo 76, o salmista diz: venha, pois, a tua bondade consolar-me. É uma consolação em bondade. O que o salmista quer dizer com isso? Se você for observar, hoje é muito acessível você ter esses recursos à mão, a palavra no original ou um texto linear no hebraico, você vai observar que o termo que o salmista utiliza aqui é o amor leal de Yahvé. O amor fiel. Venha, pois, o teu amor leal consolar-me. Que é chamado de bondade, a sua misericórdia. Ele fundamenta nisso a sua esperança. O salmista considera que a bondade de Deus, ou seja, o seu amor fiel para com o seu povo, era o arrime, o fundamento do seu consolo. Quer ver só? Nós temos uma tendência terrível em só nos sentirmos bem quando nós entendemos que nós estamos bem. E isso é contra a regra áurea do Evangelho. Você está bem apesar de estar muito mal. Por quê? Porque é sobre Cristo e não sobre você. Não tenho medo de dizer isso. Porque isso é o Evangelho. Mas, pastor, e se alguém ouvir isso e entender que ele está vivendo de forma totalmente tortuosa e se entregar mais ainda ao pecado? Nunca entendeu o Evangelho. Porque quem entende o Evangelho, quem foi alcançado pelo Evangelho, quando se encontra no seu pior momento, seja de pecado, de tristeza, de aflição, ele sempre correrá para os pés de Cristo. Sempre. O crente não consegue ter êxito em uma vida sistemática de pecado. O crente não consegue fazer isso. Ele pode até por um tempo sofrer com aquilo, tentar se iludir, se enganar, pregar para si mesmo contra a Escritura, mas chega um momento em que Deus levanta o profeta, como fez com Davi, e diz: tu é o homem, e o crente cai em arrependimento. Mas o fato, irmãos, é que o consolo que Davi aqui está buscando é o consolo nessa bondade, em saber o seguinte: sabe o quê? Que nada poderia separar ele do amor de Deus. Eu estou sofrendo, eu não estou bem, eu estou passando, pastor, os piores dias da minha vida. A minha leitura é terrível, a minha oração é escassa, eu estou me sentindo realmente profundas trevas. Mas está tudo bem. Nos momentos mais escuros, né, quando você vai começar o livro Vale da Visão, ele vai dizer: é lá no vale, lá na escuridão, que as estrelas se tornam mais brilhantes para você. A bondade do Senhor, ela está estampada em toda a terra. Nós sabemos disso, que a criação toda, ela demonstra a glória e a bondade de Deus. Mas a demonstração plena, intensa da sua bondade está no seu comprometimento em amor, de salvar um povo e amar esse povo para todo sempre, apesar de qualquer que sejam as circunstâncias. Oséias, mais uma vez, abre comigo, veja. O texto nos diz assim:
Isso é que motiva a vida cristã. O amor de Cristo, o que Paulo diz, nos constrange. Como é que pode Ele continuar me amando, sendo eu tão pecador e tão mau? Eu não sei. Eu só sei que é assim. Osés 11, versículo 8 diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazeste um Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões, a uma se acendem. O que é que Deus está dizendo? O meu amor por vocês é fogo no meu coração. Eu não consigo destruir vocês. Jamais conseguirei fazer isso. As minhas entranhas ardem de amor por vocês. Que impressionante isso, né? Talvez você nunca ouça uma declaração de amor dessa forma do seu cônjuge. Não estou dizendo que ele não seja verdadeiro no seu amor. Mas Deus está dizendo que quando Ele pensa em vir contra o seu povo, Ele diz: como faria contigo como fiz com Sodoma e Gomorra? Como eu te deixaria? Eu não tenho como te deixar. E Ele prossegue dizendo: não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não um homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Eu sou Deus e não um homem, porque o nosso amor ele é instável, mas o de Deus não. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, abre comigo capítulo 3, mesmo diante do caos, ele traz à memória essa verdade bendita. E eu vou deixar para você essa tarefa. Eu ia ler todo o texto, capítulo 3, mas lê esse capítulo 3 quando chegar em casa. Nós gostamos muito do verso 22, mas o capítulo ele é sombrio do que está acontecendo com Israel, com Jerusalém, que foi destruída, tomada pelos babilônios. Se observar, por exemplo, aqui alguns versículos, versículo 14, fui feito objeto de escárnio. Versículo 15, fartou-me de amarguras, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, afastou a paz da minha alma. Então disse eu, versículo 18, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Aí ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Aí aqui vem um texto que a gente gosta de citar, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? É que o amor leal de Deus é a causa de não sermos consumidos. O seu pior nunca será, de fato, o pior no qual Deus não possa fazer o melhor. Nunca. O fato é que Deus está comprometido em amor fiel, em sempre nos fazer o bem. Por essa razão, o apóstolo Paulo é contundente em afirmar o que? A realidade indestrutível e imperecível da fé. Que algumas pessoas não entendem na questão do calvinismo, né? Paulo diz que eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, enfim, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Pastor, mas eu mesmo, nenhuma criatura. Nenhuma criatura. O diabo, anjo, ainda é caído. Pode não. Nem poderes, nem altura, nem nada. Mas pastor, e se eu morrer, morre salvo. E se eu viver vivo, salvo. Que quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Pronto. Deus é bom. Deus é bom em amor. Deus é fiel. Deus é fiel em amor.
E Ele está comprometido em lhe fazer sempre o bem. Que consolo. Não é? Salmo 119, para nós concluirmos, veja o versículo 76, ele diz: bem sei, aliás, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. E aí é maravilhoso, sempre ele vai tratar, ele vai trazer questões que são importantes, como nós vimos aqui, o consolo em fidelidade, em amor leal. E ele vai dizer assim, onde isso vai se tornar acessível e tangível a mim, palpável, vamos dizer assim, né, próximos. Eu gosto quando Paulo, citando Moisés, Paulo diz, né, quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo? Não, a palavra está junto de ti. E é exatamente o que ele diz, olha, no verso 76, segundo a palavra que deste ao teu servo. Onde podemos nutrir e encontrar o consolo? Não poderia ser em outro lugar, senão na palavra. Romanos 15, abre comigo, veja o que está escrito. Romanos capítulo 15. Olha como é belo isso. O apóstolo Paulo diz assim. Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, observe isso, para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação de quê? Das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. A Bíblia é o livro da consolação. A Bíblia é o livro da paciência. A Bíblia é o livro da esperança. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Que beleza isso. E o salmista, né, há séculos antes de Cristo, ele já diz: venha a tua bondade consolar-me pela tua palavra. E veja o versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Perceba, ele diz que a Escritura traz paciência e consolação, e que Deus é o Deus da paciência e da consolação, natureza divina. A Escritura tem a natureza divina. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Paulo une a consolação e Deus e as Escrituras na mesma fala, pois ele entende, da mesma forma que o salmista, que a bondade de Deus, que nos traz consolo, é acessível a nós pela palavra da verdade. Não são os sofismas humanos, os conceitos dos homens, as filosofias engenhosamente inventadas que satisfazem, que afagam ou que consolam verdadeiramente a alma. Mas somente a palavra que procede da boca de Deus. Agora lembre do mestre. O diabo querendo trazer subsistência a ele. Ele diz, não só de pão viverá o homem. Mas de quê? De toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Palavra que procede da boca de Deus enche o peito de consolo e esperança. E eu vou lhe dizer uma coisa muito simples aqui para os irmãos dessa manhã. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, não. Seus problemas, se não for 100%, é uns 110%, é porque você não está lendo a Bíblia. E a Bíblia vai levar você a orar. E as coisas vão tudo se ajustar. Não é se resolver, mas vão se ajustar. Certo? Algumas se resolvem para vir outras maiores. Mas o Deus de toda consolação estará sempre com você. Palavra dada aos servos de Deus consola suas almas. Você precisa de consolo? Você é um servo de Deus? Então, leia a palavra, que é destinada a você. Os puritanos afirmavam que a Bíblia é a carta de amor de Deus para a sua amada igreja. Exatamente isso, que consola o amor leal. Irmãos, concluindo, esse é um vale de lágrimas.
nós sofremos, e todos os homens sofrem nesse mundo. Porém, nós sofremos com esperança e convicção de que estamos sendo moldados pelo Senhor, que mediante o seu amor leal nos consola pelo poder da sua palavra. Amém? Louvado seja o Senhor, que é fiel em seu santo amor e que nos disciplina, mas nos consola. Faz a ferida e sara. O Senhor é aquele que jamais voltará atrás com o que prometeu em nos levar para o seu reino de glória. Ajuda-nos a prosseguirmos, sendo nutridos pela palavra revelada, escrita, pela palavra que se fez carne e nos trouxe a eterna salvação. Louvado seja Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.